Olá, amigos. Vocês estão na República dos Santos. Eu sou Ricardo Pérez, hoje comentando o muito bom empate ontem do Santos contra o Atlético Mineiro lá no Mineirão. Quando a gente. Um empate hoje é quase uma derrota, né? Depois que o campeonato passou a ser disputado com 3 pontos, para os garotos mais novos que não sabem, antigamente a vitória gerava 2 pontos e o empate 1 ponto. Hoje são 3 pontos a vitória e 1 ponto o empate. O empate é quase uma derrota. Mas na situação adversa que o Santos se encontrou ontem, principalmente a gente sabe que o Atlético é um dos melhores times do país, apesar que deu uma bela tropeçada contra o Fluminense. Jogar no Mineirão é sempre muito difícil, o time do Atlético é muito bom, e principalmente pela diversidade de ter ficado com um jogador a menos, né? Basicamente, o segundo tempo, em 10 minutos do segundo tempo, o Lucas Pires foi expulso e o Santos ficou com um jogador a menos. Mas, pasmem os senhores, com um jogador a menos, acho que o Santos se saiu melhor do que com 11 jogadores, né? São essas coisas incríveis do futebol que acontecem, né? E sorte de quem vê, por isso que torna esse esporte tão mágico, né? Tão encantador, que às vezes um time com um jogador a menos produz ou cria situações melhores do que com 11 jogadores. Ontem o Santos conseguiu, como eu falei, um resultado muito bom para quem está jogando fora de casa, apesar que o empate nunca é o melhor resultado. Uma vitória que o Santos está precisando há algum tempo é que seria bem legal. Mas o Peixe continua aí lutando e tentando sair do meio da tabela do Campeonato Brasileiro. Quando eu falo Peixe, box do Santista. Que beleza, né? Quanta coisa boa. Liga pro Atita lá e pro Alex que eles vão fazer aquela encomenda para você com precinho aqui, ó. Mas o que aconteceu no jogo ontem foi que o que era esperado, o Santos entrou com 3 volantes já tentando segurar o meio de campo para diminuir o ímpeto do Atlético, mas logo de cara o Atlético numa bobeada do Madison, que deixou o Kenan centrar no lado, outra bobeada do Lucas Pires, que a gente já falou aqui, que é um excelente jogador no ataque, mas às vezes se distrai na defesa e esquece que, como lateral, ele também tem a função de marcar. O Atlético saiu na frente com a sorte de principiante do Savinho, que é um menino que vem se destacando lá, e no cruzamento, na falha dos dois laterais, o João Paulo teve pouco a fazer. Esse placar gerou uma situação que reverteu logo de cara o que o Santos esperava, que era dar uma acalmada no Atlético. Mas o Santos conseguiu, um pouquinho depois, numa jogada de escanteio, uma bela cabeçada do Bauerman na trave, o que deu uma segurada no ímpeto do Atlético. Mas o Atlético foi um time mais incisivo no primeiro tempo. O Atlético teve muito domínio de bola. O que eu acho que o Atlético falha é falta de objetividade. Toca para lá, toca para cá, toca para lá, toca para cá, e vai por tanto é que prova é que o João Paulo teve pouquíssimo trabalho no jogo de ontem, principalmente no primeiro tempo. Pouquíssimas bolas chegaram efetivamente ao gol do Santos, mesmo o Atlético exercendo o domínio territorial do campo, tendo mais toque de bola. Só que no finalzinho do primeiro tempo, quem perdeu um grande gol foi o Angulo que parece que as coisas não brilham para ele, as coisas não dão certo para ele, mas ele poderia ter feito um gol que não só geraria o empate naquele momento e marcaria muito bem, um gol bonito, uma jogada bonita, né, que deixaria ele marcado positivamente com a torcida do Santos. O primeiro tempo eu acho que o Santos titubeou muito, querendo muito marcar e muito precavido em não tomar gols, e esqueceu um pouco do ímpeto de ir para frente. Está certo que a falta do Léo Batistão, que tem sido esse jogador que impulsiona o time, tem sido esse jogador que dá dinâmica para o ataque do Santos, foi bastante sentida e, estranhamente, talvez por essa precaução, ele resolveu deixar o Ricardo Goulart no banco. Mas a gente não pode negar que o Juan Seco, para mim, além do gol que ele faria de pênalti no segundo tempo, foi o jogador que mais tentou procurar o jogo, mais tentou ir para lá e para cá, se apresentou bastante e
as jogadas, todas as jogadas de ataque do Santos passaram pelo pé dele. É um jogador que a gente sabe que tem muito futuro e que a hora que ele se adaptar um pouco mais, que ele tiver uma sequência maior de jogos, está muito entrando no segundo tempo, e isso dificulta muito para o jogador, porque a autoconfiança dele não se desenvolve. É um jogador que vai dar muito o que falar, porque tem muito potencial. Além da parte física, tem técnica, tem finalização, tem posicionamento. É um jogador que tem muitos predicados e vai ser um futuro excelente jogador no Santos, eu não tenho dúvida disso, salvo algum desvio no caminho. Nessas condições, o primeiro tempo acabou mais para o Atlético, mas com o Santos perdendo boas condições de ter empatado. Em duas ou três situações, o Santos perdeu boas situações de ter empate. E aí me deu fome. Sabe o que eu fiz? Rota nordestina. Rota Nordestina, todo o sabor do Nordeste pertinho de você. O delicioso tempero brasileiro está aqui em Santos, com tudo que a culinária nordestina tem de melhor. Localizado na ponta da praia e com uma decoração típica, o Rota Nordestina te levará numa viagem de temperos e sabores. O restaurante fica na Avenida dos Bancários, número 151, na ponta da praia. Peça também pelo delivery, 13 3321 5909. Restaurante Rota Nordestina. Que delícia, né? Ontem estive por lá cantando. Nossa, comi um escondidinho de carne seca, uma delícia. Vai lá que o Gabriel vai fazer um para você. E no segundo tempo, óbvio, o Santos perdendo, veio mais para cima, procurou ser mais incisivo no ataque. Lembrando que no primeiro tempo o Madison se machucou logo no começo do jogo e o Auro, que entrou na defesa, reforçou um pouco a defesa. Mas no segundo tempo o Santos veio mais incisivo no ataque e quando tentava de alguma maneira procurar um empate, foi traído num contragolpe, numa jogada que o Atlético fez rapidamente pela direita e o Lucas Pires fez uma falta que gerou a sua expulsão. Que existem muitas dúvidas. O juiz deu só cartão amarelo porque o Michael vinha já na jogada cobrindo. Existem muitas dúvidas, existem dúvidas de opinião, mas na dúvida é sempre contra o Santos, né? A gente sabe que na dúvida é sempre pune. Bom, e acabou o Santos ficando com um a menos. Foi nesse momento que entraram o Felipe Jonathan no lugar do Baiangulo, o Bruno Oliveira entrou no time muito bem. Esse menino tem entrado, jogado pouco tempo, mas se apresentado muito bem. E o Santos começou a ter algumas jogadas de contra-ataque, criaram várias situações, entendeu? Depois a entrada do Ângelo, já no desespero, porque o Santos com um a menos não adiantava ficar garantindo 1-0. O Santos botou o Ângelo e o Camacho para dar um pouco mais de fôlego no meio de campo, e o menino Ângelo, junto com o Juan Seco e com o Bruno Oliveira, criaram várias situações de contra-ataque, bolas na trave, o Hernandes fez um gol, mas realmente estava impedido, e quando tudo parecia que o Santos não ia conseguir fazer o gol, já que o goleiro Everson fez algumas boas defesas, numa falta pela direita, foi detectado pelo VAR. Graças a Deus o VAR funcionou a nosso favor, graças a Deus. A nosso favor, não, a favor da justiça, né? Porque a gente não quer ajuda, a gente só não quer ser prejudicado. E captou-se uma falta no Bauerman dentro da área, que gerou um pênalti que o Juan Seco bateu com muita tranquilidade, muita categoria, numa situação difícil. Esses detalhes são bons que a gente repare, porque quem já jogou bola sabe, no estádio adversário, perdendo de 1-0, faltando poucos minutos para acabar o jogo, é muito difícil o jogador ter essa tranquilidade. E o Santos empatou o jogo, e aí o que aconteceu? O Atlético veio dos últimos 5 minutos para frente e o Santos podia ter até ganho o jogo, porque criou 2, 3 situações de gol. Convém ressaltar que o Bruno Oliveira entrou muito bem, mas o Ângelo também entrou muito bem e trocando bolas com o Juan Seco, criaram situações. Se não fosse o Everson e a trave do Atlético, provavelmente o Santos viraria o jogo. E seria uma festa, né? Aí, sabe para onde iria? Nosso Bar History. Não
nosso Bar History. Depois do sucesso na Praia Grande, agora você conta com o nosso Bar History no centro de Santos. Com uma ótima infraestrutura, o nosso Bar History conta com espaço kids, monitores de dança e serviços de valet park. Experimente nossa ótima comida e nossos drinks ao som da melhor música brasileira. Consulte nosso Facebook para saber os detalhes da programação. Reservas de mesa pelo WhatsApp 997899900. Nosso Bar History, Rua Gonçalves Dias, número 16, no centro. Mas foi isso aí. E o Santos saiu de campo com um empate heróico, em função de ter jogado praticamente o segundo tempo todo com a menos. O time sai com muita moral de Belo Horizonte. A gente espera que contra o Juventude na terça-feira o Santos consiga a tão esperada vitória para jogar o time um pouco mais acima da tabela. Fiquei muito feliz com a boa volta do Ângelo ontem, com a boa entrada do Bruno Oliveira e com a postura do Juan Seco, postura de jogador adulto, numa situação adversa como jogar no Mineirão contra um dos melhores times do Brasil, que é o caso do Atlético hoje. Vamos torcer para que no jogo terça-feira o Santos tenha o Fabian Buchos tenha todos os jogadores à sua disposição e o Santos possa trazer uma vitória contra o Juventude. Jogar lá não é muito fácil, mas o Juventude não vem muito bem. Perdeu para o Corinthians, já teve derrota em casa para o Palmeiras. Então vamos torcer para que o Santos traga esses 3 pontinhos lá no Rio Grande do Sul, que vai ser muito legal, porque na sequência tem Bragantino em casa e Corinthians em São Paulo. São jogos difíceis. É isso aí. Essa é a República do Santos. Eu sou Ricardo Pérez. Você esteve aqui. Comente com a gente, participe aqui, deixe a sua opinião, sem briga, sem discussão. Futebol é a coisa mais importante das que não tem importância nenhuma. E vamos torcer para que o peixe suba ladeira acima, não abaixo. Não dá para subir abaixo, né? Tem que subir acima. Um grande abraço.